Glória a Deus. Então diz assim, ó, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nas quartas-feiras nós temos estudado esse texto, né? Já passamos aí da metade, pelo menos, já estamos, como eu brincava, aqui do meio-dia para tarde já, né? E já passamos a metade deles, e temos estudado então aqui a respeito daquilo que eu tenho chamado das camadas, né, ou das qualidades do Espírito Santo que precisam ser formadas em nós para a totalidade dela e ser justamente o fruto do Espírito. Então falamos, e aí nós temos estudado essa lista de trás para frente, né? Porque o primeiro ali da lista, que é o amor, na verdade é a última camada, é o vínculo da perfeição, como nós falávamos disso um pouquinho na semana passada, então por isso temos visto essa lista de trás para frente. Então, já falamos do domínio próprio, já falamos da mansidão, já falamos da fidelidade, já falamos da bondade. Na semana passada nós falávamos a respeito da benignidade, então hoje nós chegamos na longanimidade, né? O que é isso aí, essa palavrinha comprida, né? E a própria palavra aí já dá uma pista para nós, né, do que é isso. Longanimidade quer dizer um ânimo longo, né? Que você não perde o ânimo rápido, mas é algo longo, um ânimo assim comprido, vamos dizer assim. E como eu tenho feito das outras camadas, novamente eu volto lá para o original grego. Do grego é macrotímia. E essa palavra, o significado dela é, como aqui está traduzido, longanimidade, ou paciência, que a corrigida até traz dessa forma, né? Se alguém está com a corrigida, no lugar de longanimidade está escrito o quê? Paciência, né? Porque os dois são sinônimos. E uma terceira que é tolerância, que a gente muitas vezes não coloca, mas também significa esse termo no grego macrotímia. É interessante que do grego macrotímia, tá? Então esse macros, a primeira parte da palavra, quer dizer algo longo. E o timos final, que ficou timia, né, mas vem da raiz timos, quer dizer paixão ou raiva, né? Então é você demorar para sentir raiva, ou você demorar para sentir paixão. E vamos lembrar o que é paixão. Paixão é um sentimento muito forte, seja ele qual for. Então, a própria raiz da palavra no grego, ela já nos remete justamente para isso, né? E no português não ficou muito longe, então, da tradução, né? Diferente daquilo que a gente viu semana passada, no português ficou bem perto. É o ânimo longo. É a paciência, a capacidade, então, de eu não me deixar bater pela provocação das pessoas, de eu não me deixar bater porque as circunstâncias são adversas, porque há lutas, há problemas, porque algo não saiu como eu esperava. É a capacidade, então, de eu continuar indo em frente, de eu não desanimar. E você já observou como na Bíblia nós encontramos várias vezes Deus trazendo uma ordem dizendo assim: tende bom ânimo. Deus usou essa expressão no Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus usou essa expressão também no Novo Testamento, e é engraçado que ter bom ânimo, às vezes quando a gente vai fazer uma lista de prioridades, quando a gente vai fazer uma lista de coisas essenciais ao nosso bom desenvolvimento como cristão, você já notou que o bom ânimo quase nunca entra? A gente muitas vezes coloca, não, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, não preciso de amor, não preciso de poder, não preciso de autoridade, não é assim? E a gente vai listando, às vezes, um monte de coisa que a gente precisa. Mas quase nunca nessa lista, encabeça a lista lá o bom ânimo. Geralmente ela nem entra na lista. Porque a gente muitas vezes acha que
eu ter um bom ânimo, que isso não vai influenciar, né, tão diretamente assim na minha vida. Não, o pastor vai definir se eu sou uma pessoa animada ou se eu sou uma pessoa desanimada, mas não vai interferir assim se eu vou alcançar coisas da parte de Deus ou não, e você vai ver como quem pensa assim está redondamente enganado. O bom ânimo é fundamental na nossa vida, e isso primeiro já fica claro por tantas vezes que a Bíblia traz esse imperativo: tem de bom ânimo. Mas a falta do bom ânimo, né, justamente ao contrário da paciência, da longanimidade. E hoje a gente vai trabalhar bastante esses dois aspectos, tanto no nosso relacionamento com as pessoas, não nos deixar sermos provocados, né, não perder a paciência com as pessoas, ser tolerante com as pessoas, quando no sentido até das circunstâncias, dos problemas, das adversidades que surgem. Se eu sou alguém que começo algo e nunca termino, eu preciso buscar de Deus a longanimidade. Se você se identifica como alguém assim, pastor, eu sou sincero, eu sou alguém assim, eu começo algo, mas nunca vou até o final. Provavelmente está faltando em você essa qualidade do Espírito Santo. Porque você sabe que tem muitas pessoas que elas se animam muito fácil, muito rápido. Mas do mesmo jeito que a pessoa se anima rápido, o que acontece? Ela desanima tão rápido quanto. Não é assim? De manhã eu dava até um exemplo aqui, eu acho que você vai lembrar, e eu não consigo falar isso sem lembrar do Chaves. Zaz, Izaz, Izaz, não é assim? Alguém fazia uma proposta para ele, contava alguma coisa para ele, Izaz, eu vou fazer isso, Izaz, eu vou fazer aquilo, Izaz, eu vou fazer aquele outro, não era assim? E ficava todo empolgado, mas até alguma coisa dá errado, né? Não sair conforme queria. E tem muito cristão assim que eu até brinco isso, né? Ele ouve alguma coisa, alguém fala algo, alguém conta, alguém dá uma ideia, a pessoa se empolga, não, é isso aí mesmo, você vai ver, agora eu vou fazer isso, e eu vou mudar de vida, e vai ser tudo diferente, e tal, e ele encontrei a solução. Até brincava aqui também de manhã, né? Ah, os seus problemas estão resolvidos. Eu lembrei até da Organizações Tabajara, né? Essa foi antiga, né? Mas seus problemas estão resolvidos, não era sempre assim? E aí a solução era sempre pior do que o problema, geralmente, né? Mas alguns é mais ou menos isso. E a pessoa diz, não, agora vai dar certo, vai tudo dar certo. Até que surge um problema, até que surge uma adversidade, porque a pessoa cria uma expectativa tão grande em cima daquilo, que é óbvio que a pessoa vai se frustrar. Mas o grande problema é que quando surge uma luta, surge uma adversidade, algo não saiu como a pessoa esperou. Ah, não, isso aí não dá certo, isso aí não, mas tem, não quero saber, não. Não é assim? Meu irmão, e nós não podemos de forma alguma agir dessa maneira. Ou aquela pessoa com relação aos outros, né, que é alguém explosiva, e vamos lembrar lá da palavra, é uma longa paixão, ou uma longa raiva, demora para se irar, demora para tomar alguma atitude. E é engraçado porque a Bíblia inúmeras vezes usa essa expressão para falar de Deus. Deus é longânimo. Já leu isso na Bíblia? Diversas e diversas vezes nós vamos encontrar isso na Bíblia. O que quer dizer? Que Deus demora para se irar. Que Deus demora para castigar o pecador. Ele castiga. Mas ele demora para dar tempo para a gente se arrepender. Você já imaginou se Deus não fosse longânimo, a gente errou, pá, vem juízo? Não posso falar por você, mas eu garanto que eu não estaria mais aqui. É verdade, não é? Né? Se Deus já nos castigasse diante dos nossos erros, rapaz, olha, e pior que não dá nem para falar assim, você estaria numa melhor, né? Porque na verdade vai estar numa pior daí, nesse caso aí, né? Mas Deus dá tempo para a gente se arrepender, para a gente se corrigir. Deus é longânimo. Nós somos assim
Precisamos olhar para dentro de nós. Ou queremos logo punir, nos iramos logo, queremos logo tomar uma atitude. Aí na semana passada eu contava uma história. Tinha uma menininha que ela chegou assim com 2 maçãs na mão. Aí o pai olha para ela, né? Ô filha, menininha pequena ali, uns 5, 6 anos. E aí o pai olha para ela e diz, ô minha filha, está com 2 maçãs, não, dá uma para o papai. E está ali, né? Sorriso no rosto, esperando receber a maçã. E a menininha, sem esboçar nenhuma reação, nenhuma expressão, ela vai e morde a primeira maçã. E começa a mastigar. E o pai está esperando o quê? Se ela mordeu essa, o que ela vai fazer? Vai me dar outra, né? E o pai está ali ainda esperando, né? E ela termina de mastigar com bastante calma, e ela pega a outra maçã e morde também, e está mastigando. E o pai não consegue esconder aquela cara de sorriso assim, vai saindo, vai murchando, né? Vai se virando uma cara de decepção e tal, e ele tenta disfarçar. E a menininha, depois que terminou de mastigar assim, olha para ele e diz assim, papai, toma essa que está mais doce. Amém. E aí eu até falava, né? Quantas vezes fosse nós no lugar, não teríamos a longanimidade, já iria julgar logo. Talvez quando eu estou contando aqui, você já diz, que menininha, pastor, brincadeira, vai comer as 2. Mas, na verdade, a atitude dela era muito boa. Ela queria saber qual que é a mais docinha para eu dar para o meu pai. Mas se a gente não tem a longanimidade, a gente já olha e diz assim, fica com as 2 também, olha, que te afogue com isso. Não é assim? Uns mais exagerados, claro. Mas você está entendendo? E quantas vezes nós também não somos rápidos demais para julgar, rápidos demais para punir, você está entendendo? E nem espera o desfecho da situação. Então nós precisamos tomar um cuidado com isso. Se Deus é longânimo, eu e você precisamos buscar. Eu também quero ser alguém longânimo. De não julgar com rapidez, sabe? Não, poxa vida, vamos ver qual é a intenção, vamos ver qual é a coisa. Amém? Antes de condenar, de apontar o dedo. Não, alguém está me irritando, eu não vou perder a paciência, eu vou ter o ânimo longo. Né? Vou suportar. É interessante, daqui a pouco a gente vai ler um texto, mas que a Bíblia usa essa expressão, né? Que a gente precisa, quando fala longanimidade, fala que a gente precisa se suportar um ao outro. Porque vamos falar a verdade, tem alguns que a gente tem que suportar. Não é assim? Mas isso faz parte de ter um ânimo longo, de ter a longanimidade, a macrotímia, né, lá do grego que eu falava há pouco. Mas quando isso nos falta, a gente traz sérios problemas para os nossos relacionamentos com as pessoas, como eu pontuei até agora, mas também para a nossa vida de uma maneira geral, principalmente no que diz respeito a alcançarmos as promessas que Deus tem para nós. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 6 e versículo de número 15. Hebreus 6, 15. Aqui a Bíblia está narrando a respeito de Abraão. E falando a respeito de Abraão, eu vou ler só esse versículo, depois eu vou para outra passagem. Mas falando a respeito de Abraão, diz assim, assim, depois de esperar, de que forma? Com paciência, Abraão obteve a promessa. Vamos pular, vamos um pouquinho para frente. Capítulo 10, versículo 36. Aí a Bíblia diz assim, ó, vocês precisam perseverar, ou na corrigida diz, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga a glória a Deus. No capítulo 6 de Hebreus, a Bíblia diz, olha, Abraão só alcançou a promessa de Deus porque ele esperou com paciência. Essa palavra traduzida aqui como paciência é a mesma macrotímia. É a mesma palavra lá em Gálatas traduzido como longanimidade.
É alguém em capacidade de não desanimar, de não perder o ânimo, de continuar acreditando, por mais que as lutas venham. Aí chega no capítulo 10, a Bíblia se dirige a mim, a você, aos leitores da Bíblia, e diz: por que necessitais de paciência? É uma necessidade. Eu e você precisamos disso. Para quê? A Bíblia diz: para depois de haver desfeito tudo, possais alcançar a promessa. Se eu não tiver a longanimidade, meu irmão, não vou alcançar as promessas da parte de Deus. Eu preciso entender o que é uma promessa de Deus. Quando Deus fala algo comigo e me promete algo, Deus está dizendo mais ou menos assim: olha, é isso aqui que eu tenho para você. É lá que você pode chegar. E é lá que eu quero que você chegue. Amém? Entenda que uma promessa da parte de Deus não é a garantia que aquilo vai se cumprir. Porque uma promessa da parte de Deus é isso, é Deus apontando: eu tenho aquilo para você, eu posso realizar isso na sua vida, eu quero que você chegue lá. Mas aí vai depender daquilo que eu farei diante daquela promessa. Se eu vou crer, se eu vou tomar posse e se eu vou tentar viver aquela promessa. Só que entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, sempre vai haver o fator tempo. Isso está claro na Bíblia, é só a gente olhar para qualquer personagem bíblico, não é isso? Tem o fator tempo. E aí, nós precisamos lembrar que se nós não tivermos a paciência, porque nesse tempo vai surgir lutas, ou não? Vai surgir adversidades, o inimigo vai se levantar tentando me afastar do propósito que Deus tem para mim, mas é certo. E se eu não tiver a capacidade de, ainda que aparentemente tudo esteja dando errado, eu continuar crendo que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, não tem como eu viver ela. É por isso, meu irmão, que muitas pessoas não vivem as promessas de Deus. Porque falta essa longanimidade, falta essa paciência para continuar em frente. Não, está difícil, não, a luta se levantou, parece que cada dia eu estou mais longe daquilo que Deus me prometeu, mas eu vou continuar crendo, aquilo vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Aí tem gente que pergunta: pastor, mas por que Deus fala tanto tempo antes? Por que Deus não fala para a gente um dia antes de acontecer? Já se perguntou isso? Por que Deus fala tanto tempo antes com a gente? E você já notou que toda vez que Deus faz uma promessa para a gente é meio bobo e sempre acha que vai acontecer amanhã? É assim ou não é? A gente sempre acha: não, Deus falou, então amanhã vai acontecer. E não é assim. E tem o fator tempo. Mas então por quê, pastor? Deus gosta de ver a gente angustiado ali e tal, e demorando? Não. É porque quando Deus faz uma promessa, Deus está querendo alinhar a nossa vida para aquilo que Ele tem para nós. E se Deus não fizesse aquela promessa, nós não iríamos crer, nós não iríamos começar a orar a respeito daquilo, nós não iríamos começar a confessar a palavra a respeito daquilo, nós não iríamos começar a nos preparar a respeito daquilo e nunca chegaremos aonde Deus tem para nós. Você está entendendo? Então, quando Deus fala, é para eu começar a crer. Vamos supor, um dia Deus falou com você: olha, é você e a tua casa. É Deus mostrando: eu tenho para você isso, a tua família toda na presença de Deus. Aí o que você faz? Aí você começa a orar. Não é assim? Aí você diz, no nosso caso aqui, obviamente, né? Aí você diz: eu vou na quarta-feira na igreja. Não é assim? Eu vou fazer campanha. Não, eu vou orar, eu vou buscar pela minha família. E se Deus não tivesse falado, não tivesse te provocado aquele desejo, quem sabe aquilo por si só nunca surgiria no nosso coração. Então isso que é uma promessa de Deus. Mas você perceba que nesse caminho todo vai ter luta? Vai. Vai vir o desânimo? Vai. Mas aí é que eu preciso ter a longanimidade. Não, o desânimo veio, mas eu vou ser mais valente do que ele. Não, eu estou decidido. Eu tenho um ânimo firme, que não se abala. Não, é algo constante. Essa constância que nós precisamos ter, que a Bíblia está dizendo que vai nos levar
até a promessa de Deus. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente não tem essa constância, a Bíblia chega a dizer assim: não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Olha que declaração séria. A Bíblia diz assim, não crie nem expectativa. Não é assim? Porque não vai receber da parte de Deus nada. Isso está escrito aqui em Tiago, é o vizinho da frente, a gente está em Hebreus, só continuar o próximo livro, Tiago, capítulo 1 e versículo de número 5. Diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, de que forma? Com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Aí vem o versículo que eu citava: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Outras palavras, não vai receber nada. 8. Homem de coração dobre, ou melhor, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Agora veja como a João Ferreira de Almeida, atualizada, traduziu isso. Está aí no monitor para você. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é ânimo dobre? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora está lá, zaz, 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 zaz. Eu vou conseguir, eu vou vencer, Deus está comigo, glória a Deus, aleluia, eu creio nessa bênção, eu tomo posse. Não é assim? 5 minutos depois, não sei, né? Deus fala, mas também não acontece nada, também nem sei se Deus existe, né? Porque... E não é assim? E a Bíblia está dizendo: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Sabe a figura que a Bíblia usa para expressar desse? Eu acho interessante. Como a onda do mar. A Bíblia diz que é levada pelo vento. Ou alguma tradução diz agitada pelo vento. Meu irmão, você já foi na praia? O dia que tem vento, tem ondas fortes. Não é assim? O dia que não tem vento, o mar fica calminho. Por quê? Porque é o vento que produz a onda. Então você perceba que a onda por si só ela não sai nem do lugar. Não é assim? Precisa ter algo externo para empurrar. Precisa ter algo externo para mover ela. Já começa por aí. É alguém que não tem a capacidade de se automotivar. Você está entendendo? De se auto-animar. Não. Sabe aqueles bichinhos de corda? Que tem que dar corda? Né? Tem gente que é assim, você tem que viver dando corda na pessoa. Aí você dá corda. Aí você vai lá, não é assim? E dá mais um pouquinho de corda. E assim vai. Né? E nós não podemos ser assim. Mas aí um dia lá está ventando, aí bate aquele vento, a onda se forma, aquela onda grande vem fazendo aquele barulhão, aquela arrebentação, não é assim? Que quem tiver ali até varre do caminho e vem aquela onda e se diz, olha que onda está se formando lá e agora, mas aquela onda vem, quando ela vai chegando à praia, ela vai perdendo força, quando chega assim, aí começa assim, não é? E volta tudo de novo. Daqui a pouco ela levanta e vem fazendo barulho e saindo espuma, não é assim? E tal, e você diz, agora vai. Mas ela vai chegando perto da praia, vai perdendo força e daqui a pouco ela volta tudo para o mesmo lugar. E quantos são assim? Alguém sopra, alguém empurra, alguém diz, não, vai lá, faz isso, faz aquilo, agora sim, agora sim, agora sim. Mas do jeito que vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e nunca sai do lugar. Amém?
Nunca sai do lugar. E essa não é a vida que Deus tem para nós. Amém? Não é isso que Deus quer para mim e para você. Então nós não podemos ter um ânimo dobre. Nós precisamos ter a longanimidade, um ânimo constante. Mas está tudo dando errado, mas Deus está comigo, mas eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Deus prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vai se cumprir na minha vida aquilo que a Bíblia declara sobre mim, sobre a minha casa. É essa atitude que Deus espera de mim e de você. Amém? Agora, não só com relação às circunstâncias, que é o que a gente está abordando agora, mas, meu irmão, também com relação às pessoas. Porque se a gente não tiver um ânimo longo, não tiver paciência com as pessoas, meu irmão, nós vamos ferir, nós vamos afastar as pessoas de nós, nós nunca vamos conseguir desenvolver um bom relacionamento com as pessoas. E isso, obviamente, vai prejudicar nós, a nossa casa, a nossa família. Nós não podemos ser aqueles, sabe, rápidos a julgar, rápidos a condenar. Lembra a história da menininha que eu contava há pouco? A gente não pode ser aquele pronto a atacar pedra. Não, a gente precisa ter um ânimo longo. Ou como uma das traduções, a tolerância. Quando eu falo tolerância aqui, eu não estou falando como muitos têm pregado, infelizmente, por aí, né, uma tolerância com relação aos mandamentos bíblicos, às coisas de Deus, que a pessoa diz, não, está escrito, né, mas olha só, veja bem, também, aqui nos nossos dias, não, é que a sociedade mudou. Não, não é disso que eu estou falando. Amém? Nesse sentido, aí a gente tem que ser intolerante, quer dizer, não abrir margem àquilo ali que a Bíblia diz e acabou. É aquilo que eu vou viver, amém? Mas eu estou dizendo com relação às pessoas, porque as pessoas são falhas, como nós também somos. Você já pensou se Deus fosse intolerante com a gente está roubado. Sim ou não? Porque a gente é muito falho. Mas nós precisamos então olhar para as pessoas e ser então tolerante. Não, mas fulano errou, pois é, errou. Mas quantas vezes eu também não erro? Não, eu vou perdoar, eu vou dar mais uma chance, vou dar uma oportunidade. Não, quem sabe eu julguei mal a pessoa, quem sabe eu estou olhando para essa situação com maus olhos, partindo sempre do princípio que eu posso estar errado também. Amém? Nós precisamos então disso, porque senão, meu irmão, a gente vai fazer da nossa vida e da vida das pessoas que estão à nossa volta um inferno. Quando a gente está ali sempre pronto a julgar, sempre pronto a condenar as pessoas, não tolerar o erro das pessoas, porque o ser humano é falho, isso faz parte da própria essência do ser humano ser falho. Amém? Você já conheceu algum ser humano perfeito? Não tem, o único que foi assim foi Jesus. Não ser ele, todo ser humano é falho. Então a gente precisa sempre ter esse ânimo longo, essa paciência, a capacidade de tolerar. E aí, para a gente fechar e orarmos, Efésios, capítulo de número 4, e versículo 1. Aqui a Bíblia diz o seguinte, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, e o quê? Com longanimidade, o que mais? Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiro, perceba como vários desses elementos aqui fazem parte do fruto do Espírito que a gente tem estudado, né? A mansidão, a paz, o amor. E aí, a Bíblia fala que é através da longanimidade que vai me dar a capacidade de viver a paz, o vínculo do Espírito, a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. E que a gente vai falar disso na semana que vem.
E sem a longanimidade não tem como viver a paz. Por isso que eu tenho sempre trazido essa ideia de uma progressão, né? Que começa lá, com eu dominando a minha carne, com eu dominando os meus sentimentos, domínio próprio, mansidão, que passa pela fidelidade, um caráter de alguém que possa ser confiável. Eu falava que aí começa a trabalhar o nosso caráter. A bondade fala de caráter, de essência, uma essência boa. Aí na semana passada nós começamos a falar quando isso começa a se exteriorizar e alcançar as pessoas, a bondade útil, a benignidade. E aí hoje nós estamos falando mais uma vez da longanimidade, de algo que vai se exteriorizar e alcançar as pessoas e até as circunstâncias que eu vivo. Sem aquilo, as pessoas ou as circunstâncias que eu vivo vêm roubar a minha paz, vêm roubar o meu ânimo, vêm roubar a minha essência. Olha que interessante. E aí é justamente isso que vai me dar a condição de ter paz. Mas se alguém me fala alguma coisa, eu já fico irado, como é que eu vou ter paz? Se alguma coisa dá errado, eu já desanimo. Nada dá certo na minha vida, acho que Deus nem me ama. Como é que eu vou ter paz? Você está entendendo como é uma progressão, como é uma construção, como é camada após camada, após camada, e assim Deus vai produzindo fruto do Espírito em mim. Só que isso passa, como nós falávamos, sobre suportar. E a Bíblia diz suportar uns aos outros. Porque se eu estou tendo que suportar alguém, alguém também está me suportando. Pastor, aquela pessoa não é fácil. Pois é, mas você vai ter que suportar ela. Mas não ache você que você também é fácil, porque tem muita gente também que te suporta. Ou não tem? Então tem que suportar uns aos outros. Pastor, não está fácil suportar aquela pessoa. Pois é, mas para muita gente também não está fácil de suportar. Ou não? E eles têm te suportado. Então também suporte. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Né? Então nós precisamos disso. Isso só é possível com a longanimidade, que aí vai dar a condição, como a Bíblia está dizendo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu não sei se isso acontece na tua casa ou é só na minha, mas ontem foi assim, um excesso até, né? Mas aí eu estava com meus filhos em casa, daqui a pouco, porque não sei o quê, porque você fez isso, não sei o quê, tá. Aí um ia lá no quarto do outro e começava a bater boca. Aí eu falava, vamos parar, tá? Aí dava em 5 minutinhos que lá saia do quarto dele e no... no outro. Aí que não sei o quê, que você pegou, que você falou, que não sei o quê, tal. Aí eu dava um berro lá, aí se acalmava. Dava uns 10, 15 minutos. Não, porque não sei o quê, porque a mãe mandou você fazer, você quer que eu faça, não sei o quê. É só na minha casa ou na tua também acontece? Também? Então a minha família é normal, então, né? E que tem gente que diz assim, não, a família do pastor deve ser do anjo, assim, né? Casalzinho e tal. E aí começou aquele negócio. Só que, né, tipo, é coisa de criança, mas ontem estava demais. Aí chegou uma hora que a gente tem um ânimo longo, mas até o longo tem limite. Uma hora chega. Aí chegou uma hora daquela, eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês dois. Se eu ouvir uma briga, uma reclamação, um gritando com o outro, qualquer briga entre vocês que eu ouvir a próxima, vocês dois vão apanhar. Eu não quero saber quem falou, quem deixou de falar, quem provocou, quem deixou de provocar, quem pegou, quem deixou de pegar. Eu não estou nem aí. Os dois vão apanhar. Vocês me entenderam? Que aí deu aquela acalmada, aquela paz. Por que eu estou falando isso? Porque eu disse o seguinte, né? E hoje, lendo esse versículo, eu lembrei disso. Não importa se você tem que suportar alguma coisa, uma ofensa, pegou, não pegou, me provocou, não provocou. O que eu quero é que tenha paz na casa. Isso é mais importante. É
esforçarmos-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Isso é mais importante do que você ter direito ou não. Isso é mais importante do que você estar certo ou não. Você está entendendo? E às vezes, para a gente ter paz, às vezes a gente vai ter que abrir mão de um direito nosso. Algo que se a gente batesse o pé, não, é meu direito, é meu, é meu, é meu, é meu. Tá bom, até é meu direito, mas para isso eu vou perder a paz? Você está entendendo em nome de Jesus? O mais importante é o vínculo da paz. E aí, para isso, às vezes a gente vai ter que se suportar uma ofensa, suportar uma injustiça, suportar algo que alguém fez contra nós. Você está entendendo? Se esforçando com diligência para que haja a paz. Quando eu leio isso aqui, hoje em dia não usa mais essa expressão, mas alguns vão lembrar que antigamente usava mais essa expressão engolir sapo. Lembra disso? Não? Né? Sabe quando alguém te provoca alguma coisa e faz assim, né? Engole seco. Eu tive que engolir um sapo. Minha vontade era pular no pescoço. Assim, mas eu engoli seco aquilo e tal. Mas para que haja paz, e às vezes a gente vai ter que engolir seco. Não é assim? Vai ter que engolir o sapo, mas para quê? Para que haja paz. E a gente precisa entender que muitas vezes, né, isso é necessário, é mais importante, é mais útil a gente abrir mão de algo para preservar a paz, principalmente na nossa casa, principalmente no nosso lar. Amém? E tudo isso passa pela longanimidade. Se eu não tiver isso, eu serei alguém explosivo, iracundo e tal, e aí eu só vou perder. Essa que é a verdade. Que Deus nos ajude, nos dê graça e nos dê esse ânimo longo. Primeiro, no sentido de não perder a paciência. E outro, no sentido de não desanimar por nada. Amém? Tenha sempre um bom ânimo em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.